Quais os maiores feitos das armas mais poderosas da Terra-média? O que elas conseguem fazer nas mãos de seus proprietários? Qual a arma mais poderosa de toda a história, de todas as eras? O que essa arma conseguiu fazer para chegar no topo e ser considerada a mais forte de todas? Fiz um ranking das 5 armas mais poderosas de todas as eras, e para trazer isso para vocês, vou mostrar as armas que mais me impactou. E elas estão nos livros O Silmarillion e no livro dos Contos Perdidos. Fiz um vídeo sobre as armas mais poderosas durante a Guerra do Anel na Terceira Era. Por isso resolvi trazer esse vídeo para destacar agora as armas mais poderosas de toda a história da Terra-média. E para isso, analisei todas que mostraram um real valor durante uma batalha, ou seus feitos durante toda a sua existência. Porém, como no primeiro vídeo falo sobre algumas das armas que eu considero umas das mais poderosas de toda a história também, não vou constar aqui porque já estão lá. E vou deixar para você assistir ao outro vídeo e assim fazer a sua própria classificação de algumas daquelas armas que estão naquele vídeo e das outras 5 que estão nesse vídeo. E já te peço para deixar nos comentários quais as armas você classificaria como as mais poderosas. Lembrando que esse ranking é minha opinião. Para mim essas armas são as que mais demonstraram poder. Elas alcançaram feitos que nenhuma outra alcançou. E por isso essa vai ser a ordem. Começando com a mais fraca e terminando com a melhor arma de todos os tempos. Para isso vou mostrar de onde ela surgiu, o que ela fez para merecer a posição em que está e qual foi o seu fim. Então vem comigo para essa lista. A Aeglos. É difícil falar sobre essa arma porque existe pouca coisa sobre ela nos livros, embora acredito sim que ela era uma das mais importantes devido suas conquistas, e ser simplesmente a arma do último Alto Rei dos Noldor na Terra-média. Por isso, com certeza, ela era uma arma de um poder incrível. A Aeglos é o temível gládio do Alto Rei dos Noldor, Gil-galad. Seu nome em Sindarin significa Ponta de Neve. Os livros não discutem essa arma em detalhes, porém é dito no livro O Silmarillion que, contra a Aeglos, a lança de Gil-galad, ninguém podia resistir. Pois durante as batalhas no final da Segunda Era, quando a última aliança foi formada, eles venceram todas as batalhas contra Sauron. Além disso, essa arma era terrivelmente temida pelos inimigos devido a tantas mortes que ela causou. Ela também infligiu graves ferimentos em Sauron durante a luta. Provavelmente forjada pelos elfos superiores, o que podemos supor que ela também brilhava na presença de orcs. Por isso podemos concluir que isso aumentou sua reputação como Ponta de Neve. Não é mostrado nos filmes, mas Gil-galad duelou bravamente junto com Elendil, que usava a famosa espada Narsil, contra o terrível Sauron, que usava o poderoso Anel Regente. E essa foi uma luta terrível e sangrenta. O exército da última aliança entrou em Mordor e se posicionou em volta da fortaleza de Sauron. E ali ficaram sob cerco durante 7 anos, em uma hedionda batalha. E nesses anos Sauron ficou em sua fortaleza, deixando apenas seu exército lutar contra a aliança. Mas enfim, o cerco se tornou tão apertado que Sauron saiu de sua fortaleza. Assim, um duelo de 2 contra 1 começou. Gil-galad, usando a Aeglos, e Elendil, com a espada Narsil, causam graves ferimentos em Sauron. Assim, o Senhor Sombrio caiu. Porém, o elfo e o homem foram mortos no processo. E aproveitando a oportunidade em que Sauron foi derrubado e terrivelmente ferido, Isildur pegou os fragmentos de Narsil e cortou fora o anel da mão de Sauron, propositalmente, como se estivesse executando o Lorde das Trevas, não um golpe de sorte como mostrado no filme. Assim, Sauron abandonou seu corpo físico, porém seu espírito permaneceu vivo e se escondeu em lugares ermos, ficando milhares de anos sem assumir novamente uma forma visível. Agora, sabendo dos feitos de Aeglos, podemos concluir que era uma das melhores armas da Terra-média, pois feriu gravemente Sauron e foi majestosa nas batalhas. Após Sauron ter matado Gil-galad no ano 3441 da Segunda Era, a Aeglos, diferente da espada Narsil que quebrou, ela manteve-se intacta e teve um destino totalmente desconhecido após a luta. Ela pode ter sido levada pelos elfos, o que parece ser mais provável, tornando-se a arma de outro Noldor, ou preservada como herança e levada a Valinor, ou pode ter ficado no campo de batalha, onde Gil-galad morreu, e assim permanecido naquele local, pois os seres sombrios provavelmente não gostariam de tocar naquela arma, ainda mais sabendo que ela tinha ferido gravemente Sauron. Ringil. Ringil era uma espada élfica que cortava como um frio arrepiante e brilhava como gelo à luz das estrelas. A arma vista anteriormente, a Aeglos, foi a arma do último Alto Rei dos Noldor na Terra-média. Já Ringil foi a arma do primeiro Alto Rei da Terra-média, Fingolfin, que era avô de Gil-galad.
Os Noldor tiveram apenas 4 altos reis na Terra-média, sendo o segundo Fingon, pai de Gil-galad, o terceiro Turgon, seu tio, e o quarto e último rei, Gil-galad. Ringo foi a protagonista, junto com seu dono, de uma das lutas mais incríveis da história criada por Tolkien. Nessa luta é possível ver todo o seu poder e capacidade, pois ela mostrou ser uma das lâminas élficas mais poderosas já feitas. Para termos uma ideia de sua capacidade, vamos à luta entre Morgoth e Fingolfin, para entender tudo o que ela fez e o porquê é considerada uma das armas mais fortes de toda a história da Terra-média. O reino de Fingolfin foi atacado pelo poderoso exército de Morgoth, composto pelas mais terríveis criaturas existentes, Balrogs, Glaurung, o pai de dragões, e os exércitos sombrios de orcs, e eles massacraram terrivelmente um número incontável de elfos. Todo o terror que o exército de Morgoth causou instigou em Fingolfin uma grande ira e um terrível desespero, levando-o a ir para a fortaleza de Morgoth em Angband e desafiar o próprio Senhor Sombrio para um combate individual. Nessa ida até Angband, Fingolfin cavalgou com tanta ira que foi dito que aqueles que o viram confundiram com o Valar Orome. Tanta era sua ira que nenhum servo de Morgoth se interpôs em seu caminho. Quando ele chegou aos portões de Angband, gritou e desafiou o Senhor Escuro para todos ouvirem, zombando de Morgoth. Hector! Para entendermos melhor a dimensão da coragem, ira e desespero de Fingolfin para querer encarar cara a cara o maior e mais forte dos Valar, precisamos entender qual o tamanho do poder de Morgoth. Naquele tempo, Morgoth ainda era considerado o mais poderoso de todas as coisas neste mundo. Ou seja, não tinha Valar, Maiar, elfos, homens ou qualquer outro existente que se comparava a ele. Morgoth era praticamente inalcançável. Pois bem, apesar de possuir tanto poder, Morgoth estava relutante diante de tanta ira de Fingolfin, ou usando o português correto, ele estava se cagando de medo, tendo em vista que ele era o único Valar que conhecia o medo em toda a Terra. Porém, os insultos do elfo não podiam ser ignorados sem que Morgoth perdesse prestígio diante de seus servos. Então ele vestiu uma armadura negra, pegou sua poderosa arma, Grond, e emergiu dos portões de Angband. Alto como uma torre de tão grande, sua sombra cobria a terra como uma nuvem de tempestade, coroado de ferro com seu enorme escudo. Fingolfin sacou sua espada Ringo, que brilhava como gelo, e o duelo começou, mostrando uma incrível habilidade, algo inacreditável para qualquer ser existente na Terra, podemos até interpretar como um milagre. Fingolfin se esquivava na velocidade de um relâmpago de todos os ataques de Morgoth. Em incríveis investidas contra o Lorde das Trevas, Fingolfin o feriu 7 vezes, enquanto o elfo nada tinha sofrido. E todas essas 7 vezes em que for atingido, Morgoth urrou de angústia. Porém, como Mandos tinha predito que nenhum elfo poderia derrotar Morgoth, um Valar, Fingolfin se cansou e Morgoth o derrubou 3 vezes. Mas a ira do elfo era tão absurda que ele se levantava e continuava a lutar. E pasmem, ele levantava ainda mais forte e terrível. Eventualmente, Fingolfin tropeçou em um dos muitos buracos ocasionados pelos ataques fracassados de Morgoth e caiu para trás. Assim, Morgoth aproveitou a oportunidade e pisou no pescoço do rei élfico e o matou. No entanto, antes de morrer, Fingolfin deu um último golpe desesperado e conseguiu cortar o calcanhar de Morgoth. E esse último golpe deixou o Lorde Sombrio manco e com dores para o resto de sua existência, ou seja, Ringo infligiu em Morgoth cortes que nunca mais se curaram completamente. Tanta foi a dimensão de seu poder que o próprio Senhor Sombrio se lembrou dela para sempre. O destino final de Ringo é desconhecido. Pode ter sido roubada e tido o mesmo destino de Glandrin e Orcrist. É provável que nem Morgoth nem seus servos desejassem manusear a lâmina, após o grave ferimento que causou a Morgoth. Sendo assim, pode ser que ela tenha ficado onde Fingolfin perdeu sua vida, assim como a arma de Gil-galad pode ter ficado no campo de batalha em seu duelo contra Sauron. Grond. Esse foi o grande martelo de guerra de Morgoth, o primeiro Senhor Sombrio de Arda. Esse martelo também era conhecido como o Martelo do Submundo e era extremamente poderoso. Na luta contra Fingolfin, a cada golpe que Morgoth dava com seu martelo era como se fosse raio e trovão, e deixava uma cratera fumegante onde esse golpe acertava. Fumaça e fogo surgia dela, ou seja, ela era uma arma cataclísmica. Não se sabe muito sobre essa arma, ainda mais porque Morgoth evitou ir para um duelo pessoal depois de lutar contra Fingolfin. Contudo, é notório que essa arma era muito poderosa.
que provavelmente na Guerra da Ira, última batalha contra o Lorde Sombrio e que o levou à derrota definitiva, ele empunhou seu terrível martelo contra os Valar. Acredito que ela foi forjada nos poços de Angband, embora isso seja apenas especulação, e para termos ainda a certeza de que era a mais poderosa arma feita para o mal, de todas as armas forjadas e criadas para infligir dor e desespero aos filhos de Ilúvatar, Grond foi a arma escolhida por Morgoth para seu próprio uso. Para curiosidade, se você não assistiu ao meu primeiro vídeo sobre as armas da Terra-média, o arite gigante usado para destruir o portão de Minas Tirith em O Senhor dos Anéis recebeu o nome de Grond como homenagem ao martelo do submundo. Anglakion, posteriormente chamada de Gurfang. Para mim essa é a arma mais fascinante. Ela tem uma característica que nenhuma outra tem, a não ser que sua irmã gêmea também tenha, mas isso é desconhecido. Essa espada fora feita de um metal que caíra do céu como estrela cadente, ou seja, de um meteorito. Ela podia cortar todo e qualquer tipo de metal que existia na Terra. Tudo indica que essa espada tinha uma lâmina senciente. Ela chega a falar com um de seus portadores, e pela conversa dos dois mostrada no livro, é provável que eles sempre estão conversando. Além de que ela canta quando é desembainhada para matar, e a maldade e malícia de seu ferreiro a deixou completamente perversa, pois sempre parece que ela trai seu portador. O que acho mais incrível nessa arma é o fato dela ser uma arma que parece carregar uma maldição, e ser portada por um homem que de fato carrega uma maldição. E isso para mim é o que faz dela uma arma que mostrou todo o seu poder na mão desse homem. Apenas outra espada, de nome Anguirel, tinha as mesmas propriedades que essa, provavelmente eram idênticas, mas não vai estar nessa lista, pois não sabemos quase nada sobre ela ou seus feitos. Embora um de seus feitos é o que para mim vai deixar sua irmã gêmea, Gurfang, em segundo lugar, e logo te falo o porquê disso. As duas foram feitas desse mesmo minério e pelo mesmo ferreiro, e Anguirel foi roubada do ferreiro pelo seu próprio filho. O nome desse ferreiro era Eol, o Elfo Escuro, e seu filho Maeglin. Eol, o elfo que a forjou, era um terrível elfo, totalmente mau e desonesto. Ele deu a espada de mau grado ao elfo Fingol, rei de Doriath, pois ele precisava de licença para habitar uma região naquelas terras. Fingol deu a espada ao chefe da guarda de seu reino, o elfo Beleg Cúthalion, e quando Fingol virou o cabo de Anglakion na direção de Beleg, Melian, a Maiá, esposa de Fingol, disse a ele: "Há malícia nessa espada, o coração sombrio do ferreiro ainda habita nela. Não amará a mão que serve, nem ficará contigo por muito tempo." Mesmo assim, Beleg aceitou a espada e disse que a empunharia enquanto pudesse. Após isso, quando Beleg foi salvar o trágico herói Túrin Turambar das mãos de alguns orcs que o haviam prendido, durante o resgate, o homem Túrin confundiu o elfo com os orcs e o matou. E após isso é dito no livro Silmarillion que Túrin carregou um fardo mais pesado que seus grilhões e que a tristeza pela morte de seu melhor amigo. E é dito que Túrin era quem Beleg mais amava. Essa tristeza ficou gravada para sempre no rosto do homem. Túrin se tornou o novo dono de Anglakion, então ele viajou para o reino de Nargothrond, e lá a espada foi reforjada por hábeis ferreiros e, embora continuasse sempre negra, suas bordas brilhavam com fogo pálido. E ele lhe deu o nome de Gurfang, Ferro da Morte. A valentia de Túrin em seus feitos empunhando Gurfang na guerra contra Morgoth foi tão grande que o homem se tornou conhecido como Mormegil, o Espada Negra. Assim, algumas regiões de Beleriand ficaram em alívio e esperança, pois o poder de Morgoth foi detido por Túrin em sua poderosa espada. Túrin usou Gurfang para matar o dragão Glaurung, cravando a espada na barriga da criatura. Quando Túrin tirou a espada, sangue venenoso do dragão jorrou de sua barriga e acertou a mão de Túrin, e por causa do veneno ele ficou inconsciente. A esposa de Túrin, Ninel, chegou no local da batalha e viu seu marido inconsciente e pensou que ele estava morto. Por isso ela chorou e lavou, com suas lágrimas, a mão dele que estava queimada por causa do veneno. Ela o beijou e gritou em desespero para que ele despertasse. Porém, Glaurung se mexeu pela última vez antes que morresse e falou para Ninel que Túrin era seu irmão, pois antes de tudo isso, o dragão tinha colocado um feitiço em sua visão, tirando suas lembranças. Assim ela não se recordava de seu passado, e Túrin também não sabia desse parentesco deles. Glaurung morreu assim que disse essas palavras a Ninel, e o feitiço foi tirado dela, e ela recordou de todos os dias de sua vida. Foi assim que, desiludida de horror e angústia, Ninel se jogou de um desfiladeiro e morreu ao cair no rio Teiglin. Brandir, da raça dos homens, relatou essas notícias a respeito de sua esposa Ninel a Túrin, que se recusou a acreditar e, tomado por fúria, o matou. Enquanto fugia, Túrin descobriu que aquilo que Brandir falara era verdade e soube que tinha matado Brandir injustamente. Ele voltou ao local do duelo contra o dragão e ali ele desembaiou sua espada Gurfang e disse a ela: "Salve Gurfang, nenhum senhor, nenhuma lealdade conheces, salvo a mão que te empunha.
de sangue algum te afastas. Tomarás, portanto, a Túrin Turambar. Matar-me-ás rapidamente? A lâmina então disse com uma voz fria: sim, beberei o teu sangue com alegria, para que eu possa esquecer o sangue de Beleg, meu mestre, e o sangue de Brandir, morto injustamente. Matar-te-ei rapidamente. Túrin fincou o cabo da espada no chão e se jogou sobre sua ponta, e a lâmina negra tomou-lhe a vida. Com isso, Gurfang se quebrou em 2 pedaços. O elfo Mablung chegou no local e viu o que aconteceu com Túrin. Dessa forma fizeram um túmulo a ele, e os pedaços de Gurfang foram colocados ao seu lado. Não a considero a primeira arma mais forte porque sua irmã gêmea, Anguiram, aquela que fora roubada de Eol por Maeglin, seu próprio filho, e que acredito sim que elas tinham as mesmas características, justamente por serem forjadas pelo mesmo ferreiro e pelo mesmo minério. Também porque Maeglin foi amaldiçoado por seu pai. Anguiral duelou com a arma que está em primeiro lugar dessa lista, e perdeu. Por isso me parece que Gurfang é inferior a ela. E além disso, você vai ver os feitos dessa próxima arma. É de amedrontar qualquer um que ouse pisar na Terra-média. Dramborleg. Dramborleg era um machado usado pelo Homem Tuor durante a Primeira Era. Seu maior feito foi na defesa do reino élfico de Gondolin, uma cidade escondida de todos na Terra-média. Esse reino ficava em Beleriand. Essa cidade era governada pelo rei Turgon. A história dessa arma é muito obscura. Pouca coisa se sabe sobre ela, apenas mostra seu incrível feito, o que dá a ela essa posição de primeiro lugar. Embora o feito dessa arma não esteja nos escritos canônicos mais definitivos, Tolkien não escreveu apenas uma versão sobre a queda de Gondolin. Existem vários textos sobre ela, por isso vou levar em consideração também o que está escrito na versão original. Mesmo que algumas coisas tenham sido alteradas, os feitos de Tuor usando seu machado Dramborleg não foram alterados. E isso é possível ver no capítulo A Evolução da História do livro A Queda de Gondolin, onde mostra todas as mudanças feitas nesse conto. Uma incrível trama acerca dessa cidade acontece até que ela pereça nas mãos de Morgoth, e vale fazer um vídeo sobre tudo o que aconteceu com ela. Então fique atento aos próximos vídeos e ative as notificações, porque é uma história que vai te surpreender. Tuor foi um grande herói da raça dos homens. Ele era avô de Elrond e Elros, e um antepassado de Aragorn. É descrito como tendo um rosto bonito e cabelos dourados, era alto, forte e muito valente. Como pouco se sabe sobre esse machado, provavelmente foi forjado na cidade élfica de Gondolin. E se isso for verdade, provavelmente Dramborleg é uma arma que brilha quando o orc se aproxima, assim como Glandrin, a espada do rei elfo Turgon, e que posteriormente foi usada por Gandalf durante a Guerra do Anel, e a espada Orcrist, que foi encontrada e usada na Terceira Era pelo anão Thorin, escudo de carvalho. Acredito sim que Dramborleg tenha sido forjado naquele reino, pois é dito no conto original que o rei fez com que seus artífices mais astutos criassem uma armadura e um escudo para Tuor como um grande presente. Então tudo indica que uma arma também foi forjada para ele, até porque esse machado ele usou apenas em Gondolin, o que indica que só pode ter sido forjado naquela cidade, já que uma lei não permitia que ninguém saísse daquele reino, por isso Gondolin era oculto de todos. Ninguém sabia como chegar lá, já que ninguém saía de lá. Na linguagem de Gondolin, Dramborleg significava pancada afiada, e foi dito que ela partia armaduras e atordoava seu inimigo. Vamos então aos seus feitos e o que faz dela uma arma tão magnífica. Como contado no conto original, durante a queda de Gondolin, Tuor com seu machado matou de forma terrível 3 senhores orcs. Além disso, com um golpe que Tuor desferiu no pé de um dragão, fez com que de tanta dor as chamas de sua boca vazassem. O dragão gritou, chicoteando sua cauda e assim matando muitos de seu próprio exército sombrio. Agora, lembre-se da dificuldade de Gandalf para matar um Balrog. Mesmo sendo um Maiar, com incríveis poderes mágicos, usando a espada Glandrin, forjada para o rei Turgon, e mesmo assim foi de extrema dificuldade derrotar o antigo demônio, o que além de tudo, ocasionou sua morte, sendo ressuscitado por Eru e elevado de volta à Terra-média para continuar sua missão em derrotar Sauron. Pois bem, agora vamos ao mais incrível e inacreditável feito de Dramborleg nas mãos de Tuor. Ele matou não um Balrog, mas 5 Balrogs. Isso mesmo, 5 Balrogs. E tudo isso numa única batalha. Foram 5 demônios seguidos. É como se ele quebrasse nozes com um martelo. A cada morte, Balrogs tremiam de medo de Dramborleg. O machado, quando balançado, cantava como bater de asas de águias. E quando ele descia, concedia a morte. Sinceramente, isso é muito legal. Vendo a dificuldade que foi para Gandalf vencer um único Balrog, esse demônio que fez com que Moria fosse abandonada, agora vamos imaginar um único homem com um único machado vencer 5 desses demônios. É algo realmente inacreditável que nos faz ficar abismado de seu feito.
Tuor sobreviveu a tudo isso, venceu a luta contra Maeglin, que usava a espada Anguirel, escapou da queda de Gondolin e navegou para o oeste, sendo o primeiro e único a receber uma vida imortal em Valinor. Já o machado foi guardado por Elros e seus descendentes, e acabou se tornando uma herança real de Númenor. Foi perdido na queda de Númenor perto do final da Segunda Era, quando Ilúvatar afundou a ilha para debaixo d'água. Espero que tenha gostado dessa lista, apesar de ser o que eu considero ser as melhores. Mas e quais são as suas preferidas? Quais as armas vocês mais gostaram sabendo de tudo que elas causaram na Terra-média? Deixe um comentário para que possamos ver como seria seu ranking. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like para esse vídeo para aumentar o engajamento e o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.